Vereador Gentil, nosso bom dia. Doutor Saúl, nosso bom dia. Bom dia, desembargador Pedro. Bom dia. Primária secretária, doutora Carolina, nosso bom dia. Doutor Dioclésio, nosso bom dia. Muita paz e luz para todos. Você Bom também, dia, desembargador Pedro. Todos e todas. Tá bom demais, não tá? Hein? Oi, não. Doutor Dioclésio, seu microfone. Oi, não. Desembargador, politicamente correto. Bom dia a todos e a todas, né? Me parece suficiente, né? Com todo respeito a quem discorda, mas nos parece suficiente. Muito bem. Estando a nossa Câmara composta, desembargador Pedro, muito obrigado já pela sua contribuição e colaboração. Prazer. Favorecendo assim a gente realizar a sessão de hoje. Antecipadamente, em nome da Câmara, nossos agradecimentos. Agradeço também ao doutor Dioclésio, juiz convocado, que conosco compõe essa terceira Câmara. Agradeço a presença do procurador, demais advogados, que eu não estou vendo, e também a doutora Natália e a doutora Catarina Gadelha, né, nossa competente procuradora, com assento nessa terceira Câmara, doutora Natália, nossa eficiente organizadora. Muito obrigado por tudo e vamos dar início à nossa sessão, pedindo, em primeiro lugar, a Deus que nos dê luz, né, para que nós possamos bem julgar esses nossos feitos. E peço à doutora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Ata de julgamento da terceira Câmara de Direito Público, realizada no dia 9 de fevereiro de 2023, publicada no Diário da Justiça, número 9533, de 15 de fevereiro e até a presente data não foi impugnada. Ata em discussão, diante do silêncio, do ata por aprovada. De acordo com a ordem de preferência, nós vamos iniciar a nossa sessão pelo feito de número 2 da pauta, que trata-se de um agravo de instrumento 07597-3865, origem paulistana, agravante, município de Jacobina, Procuradoria-Geral do Município, advogados José Miguel Lima Parente, agravados. Alzileide E. Fernandes Andrade e outros, advogado Jofre do Rego Castelo Branco Neto, da minha relatoria. Vai haver sustentação oral, doutora Natália? Sim, excelência. Pois não, é pela parte dos agravados, né? Exatamente. Bom dia a todos. Pois não, doutor, seja bem-vindo e eu lhe concedo a palavra pelo tempo regulamentado de 15 minutos. Então... Bom dia, desembargador Ricardo Gentil, doutor Pedro, desembargador Pedro e desembargador Dioclésio. Também cumprimento o representante do Ministério Público e também o representante da Procuradoria. Eu sei que não é parte do processo, a Procuradoria, mas tivemos uma audiência ontem e novamente cumprimento os advogados presentes. Estão todos me ouvindo? Ouvindo. Okay. Sim, sim. Obrigado. Esse agravo é um agravo contra uma decisão proferida no juízo de Piso, onde se busca, nesse agravo, de certa maneira, impedir o pagamento de precatórios. O processo originário encabeçado por diversos servidores públicos do município de Jacobina, do Piauí, onde houve êxito, é uma ação antiga, uma ação de 2007, onde houve o êxito, e agora nós estamos já na fase de cumprimento das decisões, né?
Esse processo se arrastou por anos, foi objeto de recurso, e, portanto, o mérito não cabe mais nenhuma discussão sobre o mérito. Apenas a discussão que foi levantada é sobre a possibilidade do pagamento, né? Alega o município agravante que não foi devidamente intimado quando da decisão que deu início ao pagamento, deu início à expedição dos precatórios, para que haja o devido pagamento. Não procede tal posicionamento, porque, como consta nos autos, e de forma diligente, o relator ainda oficiou o juízo de piso para confirmar as informações, o município ele foi notificado pelo menos 3 vezes do início da realização do procedimento de cumprimento de sentença. Acontece que o município deixou transcorrer em álibis, né? Deixou transcorrer em branco e perdeu todos os prazos, né? O início do cumprimento da sentença, como consta nos autos, foi iniciado em outubro de 2019, ainda quando, no município de Paulistana, onde tramita o processo originário, era a doutora Luciana Cláudia, né? Logo em seguida, após a decisão da doutora Luciana, houveram outras 2 decisões, das quais o município agravante foi intimado via diário. Posterior a isso, o município foi intimado pessoalmente, na pessoa do seu prefeito, do qual consta, inclusive, no processo, consta a assinatura dele recebendo o mandado de intimação das mãos do oficial de justiça. Portanto, o município, inclusive, reconhece que foi intimado em meados de 2020, pessoalmente, e surge a pergunta, por que então que ele não se manifestou? Né? Por que ele não contestou se ele entende que o cálculo, que é uma alegação dele, que o cálculo está errado, desses possíveis precatórios, por que ele não alegou no momento, já que ele teve 3 oportunidades? Né? Então, ele havia pedido renovação de prazo ao juiz de piso, o juiz de piso negou, obviamente, porque não cabia, ele perdeu, de fato, os prazos, né? E agora alega, entre outras coisas, né, essa ofensa à ampla defesa e contraditório. Aproveito a oportunidade, no agravo, né, para tentar rediscutir a matéria de mérito, né, alegando uma suposta ofensa à coisa julgada material, suscitando questões relativas a um 13º, matéria essa que não cabe qualquer discussão no momento. Isso já foi decidido, já está transitado em julgado há tempos, e ele tenta, assim, embaraçar o processo e protelar ainda mais aquilo que já vem se arrastando desde 2007. Foi colecionado, nas contrarrazões deste agravo, todas as decisões transitadas em julgadas, tudo que foi feito ao longo desses anos, de forma cronológica, e acredito que os senhores devem ter observado, que não foi ferido nenhum direito nenhum direito do município. Apenas o município busca protelar para, efetivamente, que é aquilo que ele sempre quis fazer desde 2007, não pagar seus servidores. Porque se ele quisesse pagar seus servidores, nem existiria esse processo, né? Quisesse pagar adequadamente. Então, é um agravo extremamente protelatório. Esse agravo resultou uma nova decisão do juiz de piso, repetindo a decisão que está sendo contestada por esse agravo. Provocou o município um outro agravo, ingressou com outro agravo, com a mesma matéria, que também está sob relatoria do doutor Ricardo, né? São 2 agravos iguais, e um deles ainda foi objeto de agravo interno, também com o mesmo tema. Inclusive, eu tive o cuidado, em todos eles, de mostrar os pedidos, espelhar os pedidos
dos agravos, para mostrar a esse tribunal que são meramente protelatórios. Os pedidos são iguais, são idênticos. Ele está tentando rediscutir matérias que já foram discutidas e transitadas em julgados. Além disso, alegar que houve ofensa à ampla defesa e o contraditório por uma suposta falta de intimação, que está provado nos autos que ele foi intimado do início da fase de cumprimento de sentença, pelo menos 3 vezes, sendo uma delas pessoalmente, com carga ainda do processo era físico, com carga do processo. O processo foi levado para o município devedor, né? Que é o município de Jacobina. O processo tramita na outra comarca, né? Porque Jacobina não tem juízo, né? Não tem juiz atuando em Jacobina. Então, nesse sentido, senhores, não me alongando, apenas ressaltando que há uma patente litigância de má-fé por parte do município, que vem protelando e vem movimentando a máquina do judiciário de forma temerosa, né, buscando um resultado contrário à lei, contrário às decisões transitadas em julgados, e, portanto, requerir, na contrarrazões, a condenação do município por litigância de má-fé, assim como requerir a total improcedência desse agravo de instrumento, né? E antecipo o requerimento de improcedência do outro agravo e do agravo interno, porque é a mesma matéria, né? E, nesse sentido, ressalto, por fim, que o juízo de piso, né, quando oficiado pelo relator, apresentou dois ofícios, né, relatando de forma novamente cronológica que de todas as decisões proferidas por aquele juízo, o município foi devidamente intimado. Então, consta nos autos a resposta dos dois ofícios solicitando essa informação. Então, não tem o que se discutir quanto a isso, né? Provado, materializado com documentos, tudo aquilo que a gente vem defendendo, de que o município tem que, na verdade, pagar, né? Pagar aquilo que deve, e não ficar buscando subterfúgio através de entendimentos legais para não cumprir com o seu dever legal, e digo mais, dever moral. Alega que falta dinheiro em outros momentos no processo, mas, ao mesmo tempo, está fazendo festa, contratando bandas para fazer festa para a cidade, né? Enquanto não paga os seus servidores. Então, mais uma vez, requeiro a improcedência total do agravo e a condenação do município em honorários e por litigância de má-fé. É isso, senhores. Agradeço. Pois não, doutor Jofre, muito obrigado. E... assim mesmo. Tá bom. Vou ler aqui. Muito bem, vamos retomar aqui. Houve um problema aqui no nosso sistema, mas já está tudo resolvido. E os nobres julgadores ouviram aí a sustentação oral. E apenas esclarecendo que o relatório está disponibilizado. Eu conheço do presente recurso e eu estou julgando aqui um agravo de instrumento, né? Um agravo de instrumento. Bom, em síntese, a celeuma cinge-se à suposta nulidade no cumprimento de sentença diante
da ausência de intimação do ente público recorrente acerca de algumas decisões exaradas no feito. Sustenta ainda que a ausência de intimação trouxe severos prejuízos ao município agravante, porquanto a impugnação de cálculo fora desconsiderada, por ter sido considerada preclusa, e assim fora considerado indevidamente nos valores de cálculo à base do salário mínimo, como o ano de 2010, ao invés da evolução salarial de 2006 a 2008. A inclusão da verba do 13º salário não requerido na peça exordial, bem como a correção monetária com o uso dos parâmetros da Resolução 303 do CNJ e 198 do TJPI. Inicialmente, no que se refere à alegação de nulidade de parte do processo por ausência de intimação, impõe-se destacar que, de fato, constatou-se que o ente público não fora intimado das seguintes decisões. Primeira, proferida em 16 de outubro de 2019, que determinou a expedição do precatório. A segunda, proferida em 13 de abril de 2020, que deferiu o precatório para os advogados e tramitação prioritária. Terceiro, a proferida em 19 de agosto de 2020, referente ao pleito do Sindicato de Remessa à Justiça do Trabalho. Entretanto, fora empreendido ato intimatório do ente público por seu representante legal, prefeito senhor Gerdelânio, através do oficial de justiça no dia 10 de outubro de 2020, com certidão juntada no dia 14 de outubro de 2020, dando ciência das decisões. Assim, possibilitou-se ao agravante a realização do contraditório quanto às aludidas decisões. Não obstante, em sua manifestação, o município limitou-se a alegar a ausência de intimação, mesmo após a realização do ato com saneamento do vício. Além de não ter praticado o ato processual que lhe cabia no momento para impugnar decisões, isto é, interpor o correspondente agravo de instrumento. Neste termo, dispõe o artigo 272 do CPC e peço permissão para não fazer a leitura. Ainda que somente para argumentar, considere-se que não houve preclusão. As nulidades no processo civil são essencialmente relativas, cabendo à parte comprovar o efetivo prejuízo. Assim, embora o município tenha sido intimado, após a expedição do primeiro ofício requisitório, ofício de requisição de precatório número 530-220, SEI, número 20.0000677.82.6, expedido no dia 15 de setembro de 2020, sendo a intimação efetivada em 10 de outubro de 2020, consoante certidão de ID 930-89-86. Deve-se ressaltar que o presente feito encontra-se na fase de cumprimento de sentença, com a expedição dos precatórios, a qual pressupõe a incontrovérsia dos valores requisitados nos termos dos artigos 100 da Constituição, combinado com o artigo 535 do CPC. E eu aqui descrevo os referidos dispositivos legais, citados acima. De outra forma, só poderá haver a determinação de requisição de pagamento contra a Fazenda Pública quando não houver mais divergência quanto aos valores a serem liberados, isto é, exige-se o trânsito em julgado da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença. Ou seja, não mais cabia discussão. Ou seja, não mais cabia discussão acerca da base de cálculo e das verbas que compõem o crédito dos agravados, bem como do valor da condenação, já que, quando desacolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, como foi neste feito, os valores a serem considerados serão os do cálculo apresentado pelo exequente. Assim, para haver efetivo prejuízo ao ente público, deveria este ter apontado vício na determinação da expedição em si dos precatórios, e não ao seu valor, já que o mesmo se encontra plenamente constituído de direito e de acordo com o previsto no artigo 535.6 do CPC 2015, onde diz o referido
parágrafo, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente ao trânsito em julgado da sentença. Destarte qualquer causa modificativa ou extintiva do direito dos autores exequentes, em obediência à coisa julgada e às normas processuais, deve respeitar o requisito da causa superveniente à sentença. Não obstante, verifica-se que a transposição dessa discussão para o presente momento processual nada mais é do que a insistência de uma metodologia equivocada. Por fim, quanto à atualização dos cálculos realizada em 31 de março de 2021, o ente público manifestou-se intempestivamente. Todavia, esclarecendo-se a celeuma, a Contadoria Judicial atuou em conformidade com o provimento conjunto número 6219 do TJ Piauí, o qual determina a aplicação da tabela de correção monetária da Justiça Federal no âmbito deste tribunal, não havendo qualquer mácula aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, que apresenta-se, né, escorreita a sua homologação. Nesses termos, senhores julgadores, e como bem dito, né, já o objetivo era de rediscutir, né, matéria já transitada em julgado, que seriam, no caso, esses cálculos aí, cujos cálculos foram feitos, conforme eu digo aqui ao final, em consonância com o provimento, apenas a título de esclarecimento, com o provimento conjunto 6/2009 do TJ, né? E aplicado a estes cálculos a tabela de correção da Justiça Federal. Nesses termos, eu estou conhecendo, mas negando provimento ao agravo, mantendo a decisão primeva em todos os seus termos. É como eu voto, senhor julgador. Desembargador Pedro Macedo. Inicialmente, cumprimento o excelentíssimo senhor presidente desta sessão, o eminente desembargador Ricardo Gentil, Eulário, e de já registrar a nossa satisfação em participar, em colaborar com a sessão, retribuindo a constante gentileza do desembargador Gentil para colaborar com nossas câmaras, seja de direito público, seja às quartas-feiras, na primeira Câmara Criminal. E cumprimentar o desembargador o futuro, certamente que está a caminho. Desembargador Clécio Souza da Silva, cumprimentar o nobre doutor Jofre do Rio Castelo Branco, nobre advogado, a digníssima secretária e o doutor Saul, nesta manhã de trabalho. Eu ouvi atentamente o bem elaborado voto proferido pelo desembargador Gentil. De fato, a citação do município se deu de forma regular, a intimação de todos os atos, os cálculos realizados justamente com base em tabela da Justiça Federal, sem nenhum questionamento, portanto, sem nenhuma procedência o questionamento por parte do município, e, como sempre, é o ente público a dificultar o pagamento, o cumprimento de suas obrigações perante o cidadão. Portanto, eu acompanho plenamente o bem fundamentado voto proferido pelo desembargador Gentil. Doutor Dioclésio. Igualmente, desembargador Ricardo, relator eminente desse processo, acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. A unanimidade, portanto, foi conhecida e negado provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Agradecendo a presença do doutor Jofre, e esperando encontrar-lhe outra oportunidade quando... Agradeço, bom dia, bom trabalho a todos. Bom trabalho. Muito bem. O segundo feito em análise é apelação cível 13.30.50, origem Campo Maior, apelante município de Campo Maior, Procuradoria do município, apela a advogado, Procuradoria Geral, apelado Nogueira e Nogueira, Sociedade de Advogados, advogado Jardel é apelante também, Nogueira e Nogueira, Sociedade de Advogados, advogado Jardel Cardoso Santos, apelado é o Ministério Público, na minha relatoria. É o feito de número 7 da pauta, né? E é este que a gente vai julgar agora. Vai haver sustentação oral?
Sim, doutor Diego. Diego Alencar. Bom dia, Excelência. Pois não, doutor Bom dia a Diego, todos seja presentes. bem-vindo. Vou lhe conceder a Falo. palavra pelo tempo de 15 minutos para sustentação, doutor. Tudo bem, Excelência, obrigado. Eu falo em nome do apelante Nogueira e Nogueira, o estabelecimento, a procuração já estão juntados. E, primeiramente, Excelência, por uma questão de ordem, aqui somos 2 apelantes, né? O município de Campo Maior, ele fez uma juntada, se não me engano, dia 28, de uma petição apresentando uma questão de ordem, no sentido de reconhecimento da ausência de interesse, a ausência superveniente do interesse de agir da ação do Ministério Público. Foi inaugurado nessa petição, esse argumento foi inaugurado nessa petição, e eu trago aqui agora, em tribuna virtual também, como fundamento da defesa do apelante Nogueira e Nogueira. O fundamento é o seguinte: a ação, ela se refere especificamente à contratação do escritório pelo município através do procedimento de inexigibilidade e licitação, no qual tanto o Ministério Público na ação como o juiz na sentença, eles entenderam que não havia singularidade. O fundamento da ação é essa, a ausência de singularidade para a contratação como requisito da inexigibilidade. No entanto, a partir da Lei 14.039, que alterou o Estatuto da OAB, ele determinou por lei que o serviço de advocacia ele é singular. O que vai determinar a singularidade é a notória especialização. Tá? Por conta dessa alteração e da alteração da lei das licitações, a nova Lei Geral de Licitações, Lei 14.133, eu estou apresentando aqui, eu estou incorporando a petição do município de Campo Maior, que foi apresentado há uns 2 dias atrás, e aqui em tribuna eu estou levantando a preliminar de ausência superveniente de interesse de agir do Ministério Público na ação, por conta dessas alterações legislativas. Aí eu questiono se eu prossigo daqui ou se Vossa Excelência vai fazer algum juízo de valor a respeito desse novo levantamento. Seu microfone, desembargador Ricardo. Bom, nós temos aqui na parte ativa, nós temos o município de Campo Maior e o município e o escritório. E na parte passiva temos no caso seria a parte ativa, era o Ministério Público, né? Estava pedindo a anulação desses contratos. E na palavra, doutor Ivan, estou pelo município de Campo Maior. Oi não, doutor, fale aí. Conceder um pouquinho a palavra acerca também para eu ratificar essa questão de ordem. E agradeceria. Peço perdão para Vossa Excelência. Oi não, pode falar. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente da Secretaria de Terceira Câmara de Direito Público, ao saúde aos demais, do Ministério Público, doutora Natália, que está secretariando os trabalhos. Pois bem, como bem falou o colega doutor Diego, né, o município de Campo Maior, agora no dia 28, né, a gente se habilitou recentemente e apresentou essa questão de ordem, né, que é a perda superveniente do interesse de agir pela perda do objeto da ação, certo? Como bem pontuou o doutor Diego, colega advogado, qual é o ponto central aqui da questão? O Ministério Público ajuizou uma ação civil pública alegando que o município de Campo Maior se utilizaria do procedimento de exigibilidade para a contratação de escritório de advocacia de forma irregular. No entender do Ministério Público, tanto do MM juiz de piso, é que o serviço de advocacia não teria um caráter singular, mas sim genérico, né? Contudo, no trâmite da sentença, né, e do recurso, entrou em vigência a Lei Federal 14.039, certo, de 2020, que agora dispôs expressamente que os serviços de advogados são, por sua natureza, técnico e singular, ou seja, conferiu expressamente justamente para dirimir essa questão se o serviço de advocacia ou não é singular, agora prevê expressamente que o serviço de advogado é técnico, por sua natureza é técnico singular.
Inclusive, a nova lei de licitação, certo? A lei 14.133 de 2021, revogou, né, a lei de licitação anterior, do qual a ação foi fundamentada. Ela, inclusive, deixou de prever esse requisito de singularidade nos requisitos de exigibilidade de licitação para a contratação de serviço de advocatício, justamente por recepcionar a Lei Federal 14.039 de 2020. Por quê? Desembargador Ricardo Gentil, desembargador Pedro Macedo, desembargador Dioclésio. Porque agora os serviços de advocatício são de reconhecida natureza singular. Então, desnecessária seria sua exigência para a questão do procedimento de exigibilidade de licitação. Então, por essa questão de que toda a sentença e a ação foi fundamentada na questão da ausência de singularidade do serviço de advocatício, e agora essa questão já foi dirimida, já foi resolvida, inclusive por lei federal, o município levanta essa questão de ordem da perda superveniente do interesse de agir do Ministério Público pela perda do objeto da ação. Se requer que seja acolhida a questão de ordem, né, seja levantada, discutida, acolhida a questão de ordem, reconhecendo prejudicada a combinação dos apelantes e a legalidade da contratação realizada. É o que se requer, Celso. Não, eu queria ouvir também a doutora Catarina Gadelha, como representante do Ministério Público nessa terceira Câmara, sobre essa preliminar que está sendo levantada nesse momento. Senhor presidente, primeiramente eu quero cumprimentar o doutor Ivan Lopes, doutor Diego, que não tinha cumprimentado ainda. Eu gostaria de pedir vista desse processo e trarei na próxima sessão. Tá bem, doutora? Tá ótimo. A questão, como Vossa Excelência vai observar, realmente existe essa lei, mas dê uma examinada. Como a senhora está pedindo, eu vou, em respeito à senhora, eu vou suspender o julgamento, né, para lhe conceder vista e traremos, né? Já fica adiado para a próxima sessão desimpedida. Viu? Doutora, Então, assim fica decidido, doutores Diego e Ivan. desembargador Ricardo, desembargador Ricardo, eu gostaria de uma agilidade para esse processo voltar ao meu gabinete, por favor. Pois não, eu acho que de imediato, né, se possível hoje ainda, doutora Natália, alguma coisa encaminhar ao gabinete da doutora procuradora, viu? Tá, muito obrigada. E aos doutores Ivan e Diego, né, a gente pede a compreensão e dizer que na próxima quinta-feira, se Deus quiser, né, nós resolveremos isso em definitivo, viu? Está muito perto. Tudo bem, excelência. Muito obrigado a todos e até quinta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado, desembargador presidente. Peço licença para me retirar daqui. Bom dia a todos, também peço licença para me retirar. Bom, a gente segue aqui a pauta normal. Nesse caso, vamos votar o feito de número 1 da pauta, apelação cível, né, 0819-421-06, Auris Teresina, apelante Fundação Piauí Previdência, Procuradoria do Estado, apelado José Robert de Oliveira, advogado Roberta Janaína Tavares Oliveira, da minha relatoria. Com a palavra, o doutor Saúl está aí para fazer a sustentação. Sim. Excelentíssimo senhor desembargador presidente da Colenda Terceira Câmara de Direito Público, desembargador Ricardo Gentil Lálio Dantas. Dirijo meus cumprimentos a Vossa Excelência, ao excelentíssimo senhor desembargador Dioclésio Souza da Silva, ao excelentíssimo senhor desembargador Pedro de Alcântara da Silva Macedo, a excelentíssima senhora procuradora de Justiça, a doutora Catarina Gadelha Malta de Moura Rufino, e a todos os servidores do Tribunal de Justiça na pessoa da doutora Natália. Finalmente, eu cumprimento meus colegas advogados que ainda se encontrem nesta sessão. Este caso, na origem, trata de uma demanda por uma revisão de proventos de aposentadoria, ao argumento de que
o servidor já aposentado teria cumprido os requisitos necessários à integralidade e à paridade, né? Então, a aposentadoria com essas duas, sob esses dois regimes, né? Com essas duas características. Integralidade, quer dizer, não seria necessário calcular o valor dos proventos de aposentadoria, seriam iguais aos da última remuneração em atividade, e a paridade, significa o direito a obter os mesmos reajustes ou revisões que forem, ou majorações, né, que forem concedidos aos servidores em atividade. Com base na paridade e na integralidade, o servidor afirma ter direito à incorporação, no caso, à manutenção da GIA, que é a gratificação por incremento de arrecadação, e da GIA metas, que é a gratificação por incremento de arrecadação mediante o cumprimento de metas. São duas gratificações distintas, né? Duas gratificações distintas. No caso, ele afirma que teria direito, teria incorporado, e, portanto, deveria estar presente no cálculo dos proventos de aposentadoria, tanto a GIA como a GIA metas. No entanto, o Estado do Piauí já esclarece desde a contestação, e a apelação, o objeto principal da apelação diz respeito justamente a isso. O Estado do Piauí esclarece dois detalhes. O primeiro deles é que o servidor público em questão ingressou no serviço público em 1980 e, portanto, terminou adquirindo a estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT, da Constituição de 88. No entanto, apesar de dotar dessa estabilidade excepcional, não se trata de um servidor efetivo, porque não foi admitido aos quadros da administração mediante prévia aprovação em concurso público. E essa distinção é conhecida da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas, recentemente, esse entendimento foi reiterado em termos contundentes no julgamento de um recurso extraordinário com agravo, em que foi, na realidade, admitido com repercussão geral. Então, o Supremo Tribunal Federal, nessa ocasião, estava formando assim um precedente vinculante, né? O teor, o Supremo fala em teses, né? Ele diz que enuncia teses no julgamento desses tribunais, ele confunde essas teses, esses enunciados, que parecem enunciados de súmula vinculante, né? Ele confunde esses enunciados com precedentes vinculantes, e o Supremo Tribunal Federal trata esses entendimentos, que são enunciados nessas teses de repercussão geral, como se fosse uma súmula vinculante, né? Amparado nas disposições do novo Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil de 2015, né? Artigos 926 e 927 do CPC 2015. Mas o julgado a que eu me refiro, do Supremo Tribunal Federal, é recurso extraordinário com agravo 1.306.505 do Acre, em que foi redator do acordo ao ministro Alexandre de Moraes. O tema é o tema 1157, né? Isso facilita a localização desse tema de repercussão geral, né? E foi anunciada uma tese que, na realidade, apenas reitera entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que já havia sido acolhido, por exemplo, na DI 3.609, também do Acre. Bom, diz a ementa no que interessa aqui. O plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.609, Tribunal Pleno, relator ministro Dias Toffoli, em 2014, declarou a inconstitucionalidade da emenda constitucional 38 de 2005 da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos em concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, ou seja, por violação à regra do concurso público. A modulação dos efeitos realizada por esta Corte no julgamento daquela ADI não conferiu efetividade
aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5 de fevereiro de 2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar paralisação do serviço público essencial. A tese que foi fixada foi a seguinte, de maneira bem mais didática e mais genérica. Fixação para fim de repercussão geral da seguinte tese, do tema 1157. É vedado o reenquadramento em novo plano de cargos, carreiras e remuneração de servidor admitido sem concurso público, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT. Haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3.609, relator do ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, outubro de 2014. Então, este julgado aqui, que faz menção a essa ADI, é, na realidade, de 28 de março de 2022, do ano passado. Em resumo, foi reiterado o entendimento segundo o qual, se o servidor não foi aprovado em concurso público, mas ingressou nos quadros da administração antes de 1988, ele pode até ter a estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, né, que menciona 5 anos, aqueles que tenham ingressado até 5 anos antes da promulgação da Constituição de outubro de 88. Mas mesmo que tenham essa estabilidade excepcional, não são servidores efetivos. E por não serem servidores efetivos, para se preservar a regra do concurso público, não se admite que esses servidores sejam reenquadrados em outros planos de cargos e salários. E este servidor de que nós estamos tratando, ele foi reenquadrado numa carreira de técnico da Fazenda Estadual, TFE, né? Quando, na realidade, ele foi admitido como motorista, terminou sendo reintegrado como técnico, né? E, como nós sabemos, é uma nomenclatura própria para o exercício de atividades administrativas que não exijam curso superior. Então, é diferente da situação de atividades como a de motorista. O que houve foi um reenquadramento. Como esse servidor, portanto, não é um servidor efetivo, na realidade, ele em rigor sequer poderia ocupar este cargo nesta carreira na qual ele foi reenquadrado e, portanto, a aposentadoria nessa condição já não é algo que lhe seja devido à luz desse entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, né? O recurso extraordinário com agravo número 1.306.505 do Acre. Mas, ainda que seja superado este ponto, existe o detalhe da legislação estadual, né? Porque aqui está em discussão a gratificação por incremento de arrecadação e a gratificação por incremento de arrecadação mediante o cumprimento de metas, né? GIA metas. São gratificações do serviço público estadual. Então, são regidos pela lei estadual, né? Pela legislação do Estado do Piauí, né? Lei em sentido estrito do Estado do Piauí. E o exame da legislação estadual, na sua evolução, né? Porque a sentença de primeira instância faz alusão à lei estadual, mas não se ateve à evolução dessa legislação, né? E aí o Estado do Piauí, na apelação, enfatiza esse aspecto. O que aconteceu, em resumo, antes de fazer a indicação dos dispositivos, eu diria em resumo o que aconteceu. O que aconteceu foi que, em determinado momento, a partir de 2008, a lei estadual passou a prever a possibilidade, isso por lei complementar, passou a prever a possibilidade de se distinguir o valor da GIA e da GIA metas. Vou me ater aqui à GIA metas, que é o principal problema. O valor da GIA metas, distinguir o valor da GIA metas para ativos e para inativos. A lei complementar previu essa distinção. Poderia ser distinto o valor entre GIA ou entre ativos e inativos da mesma gratificação, a GIA metas. Então, a lei ordinária, quando vai disciplinar o valor específico dessa gratificação para cada carreira, disse que para a carreira do técnico da Fazenda Estadual, que é a carreira do servidor aqui em questão, esse valor seria, para o da ativa,
ele poderia somar até R$ 2.100. Essa gratificação é variável. Ela teria como teto até R$ 2.100. E o inativo, ele teria como teto até R$ 1.500. Então, o da ativa ia até 2.100, da inativa até 1.500. Aí o que aconteceu em seguida? O valor de R$ 1.500 foi absorvido ao vencimento principal, ao vencimento básico. Expressamente, fica absorvida a quantia de até R$ 1.500. Se eventualmente o servidor percebesse além de R$ 1.500, porque está na ativa, poderia até 2.100, se eventualmente ele recebia além de R$ 1.500, ficava preservado esse excedente. Porque só foi absorvido 1.500, o excedente ficaria preservado como GIA-metas, para respeitar a regra da irredutibilidade da remuneração do serviço público. Aí o que acontece? Se o sujeito passou a inatividade, então ele ficou recebendo, digamos, R$ 600 como GIA-metas. No momento que ele passa a inatividade, o teto era só de 1.500. Esses 1.500 já tinham sido absorvidos. Então ele terminou perdendo aqueles R$ 600 de GIA-metas. Esse tem sido o procedimento do Estado, mas com base nas leis complementares e nas leis ordinárias que foram editadas posteriormente, né? A redação originária das GIA-metas não continha esses detalhes. Mas depois, como essa gratificação foi sendo incorporada em benefício do servidor, foi sendo incorporada ao vencimento básico, sobrevieram esses detalhes todos. Então, no caso concreto, na realidade, não é que simplesmente foi suprimida a GIA-metas sem qualquer tipo de previsão legal. Não. Ela já é prevista em lei, a previsão legal dela, a configuração legislativa dela já é essa. Ela é limitada a 2.100 para o da ativa, aí foi incorporado R$ 1.500, o sujeito poderia receber ainda mais R$ 600 para não ferir a irredutibilidade, para não sofrer prejuízo na atividade. Mas, quando passar a inatividade, o limite é 1.500, esses 1.500 já tinham sido absorvidos. Foi por isso que terminou perdendo as GIA-metas. Então, mesmo que se reconheça ao servidor o benefício da paridade, o benefício da integralidade, mesmo que se supere o problema de não ser um servidor efetivo, ainda assim, a lei estadual dá amparo ao modo como o Estado do Piauí tratou a situação quando o servidor passou a inatividade. Então, o que se pede é que ao apelo do Estado do Piauí seja provido para que a sentença seja reformada e, portanto, julgue-se improcedentes da parte autora, e especialmente com relação a GIA-metas, né? Levando em conta essas peculiaridades, né? O cargo de técnico e a evolução legislativa da matéria. Muito obrigado. Obrigado, doutor Saúl, como sempre, muito zeloso, a defesa dos interesses do Estado. Penso que os nobres julgadores, né, ouviram com atenção e entenderam mais ou menos em que consiste o cerne, né, deste julgamento. O relatório, de qualquer sorte, está sempre disponibilizado. Eu conheço do presente recurso. Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela Fundação Piauí Previdência contra a sentença que julgou procedente a ação de revisão de aposentadoria compulsória movida por José Robert Oliveira, ora apelado. Nos termos da sentença, o magistrado de origem julgou procedentes os pedidos do autor para condenar o requerido, a Fundação Piauí Previdência, no caso, ao pagamento do valor dos proventos integrais e para que sejam incorporadas, em definitivo, as gratificações pleiteadas, GIA e GIA-metas, em sua aposentadoria compulsória. Pretendendo a reforma do referido julgamento, aduz a Fundação Piauí Previdência, em suma, impossibilidade de averbação de tempo de contribuição sem comprovação idônea, inexistência da condição de servidor efetivo, impossibilidade de acompanhar o regime jurídico da carreira de técnico da Fazenda, inconstitucionalidade do provimento do autor no cargo de técnico da Fazenda Estadual,
em subsistência dos argumentos autorais, violação ao princípio da precedência de custeio, deve ser aplicado o INPC na correção monetária, e na observância do CPC em relação a honorários advocatícios. Pois bem, na origem, pugnou a parte autora apelada pela revisão de sua aposentadoria compulsória, alegando que foi concedida de forma equivocada, vez que tem direito à aposentadoria compulsória com proventes integrais, por ter completado para tanto o tempo necessário, mas lhe foi concedida a aposentadoria com proventos proporcionais, em 2 de 12 de 2013, conforme portaria, cito aqui o número dela. Além disso, não foram incorporadas as gratificações devidas, GIAs e metas, em sua remuneração. Em análise dos documentos existentes nos autos, verifica-se que no ano de 2007, a pedido da parte autora, procedeu-se com a averbação do seu tempo de contribuição, conforme certidão do INSS, atestando a respectiva portaria que o servidor contava de efetivo exercício de tempo de contribuição com 441 dias, ou seja, 1 ano, 2 meses e 15 dias. E cito aqui o número da portaria e sua origem, e o ID em que ela se encontra. Também se extrai da documentação juntada no feito que, na data em que completou 70 anos, 29 de agosto de 2013, o servidor contava com 34 anos e 52 dias de serventia pública, ensejando em sua aposentadoria compulsória com proventos proporcionais, vez que ausente tempo exigido para aposentadoria com proventos integrais. Na presente demanda, cujo ingresso ocorrera em agosto de 2018, não se verifica existir elementos robustos que possam desconstituir a eficácia do ato materializado por meio da citada portaria número 30/2007, GEPS, de 27 de julho de 2007, que, fazendo menção à certidão do INSS, atesta que o servidor contava de efetivo exercício de tempo de contribuição com 441 dias, ou seja, 1 ano, 2 meses e 15 dias. A propósito, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, Lei Complementar 1394, em seu artigo 110, inciso 4, dispõe: artigo 110. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Inciso 4, tempo de serviço em atividade privada vinculada à Previdência Social, comprovado mediante certidão fornecida pelo ente previdenciário. Redação dada pela Lei Complementar 84. Em assim sendo, tem-se que o documento apresentado para comprovar tempo exigido para aposentadoria com proventos integrais, qual seja cópia da carteira de trabalho da parte autora, não se mostra suficiente para a referida finalidade. Com essas considerações, não merece acolhimento o pleito do autor para aposentadoria com proventos integrais, devendo, neste ponto, ser reformada a sentença COR, com vistas a manter a sua aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Prosseguindo, quanto ao pleito de inclusão nos proventos de aposentadoria da gratificação de incremento de arrecadação, a GIA, e gratificação de incremento de arrecadação em função do cumprimento de metas, GIA-metas, há no feito documentação que demonstra que o apelado percebia as seguintes vantagens quando em atividade: vencimentos, gratificação de incremento da arrecadação, GIA, e gratificação pelo cumprimento de metas, GIA-metas, consoante declaração de ID 3998-295, página 2. E quando da aposentadoria, a aludida gratificação fora retirada do contra-cheque, deixando de compor a remuneração do servidor inativo. Sobre a gratificação de incremento da arrecadação no âmbito do Estado do Piauí, a Lei Complementar 62 de 2005 estabelece que a gratificação de incremento de arrecadação, GIA-metas,
é devida em função do cumprimento de metas estabelecidas anualmente pelo Comitê Gestor da Secretaria da Fazenda, sendo paga exclusivamente aos servidores ativos, inativos e pensionistas do cargo de técnico da Fazenda Estadual, segundo as atribuições deste cargo. Aduz o apelante que até a aposentadoria, os técnicos da Fazenda Estadual permanecem recebendo a diferença de R$ 600, devida por lei apenas aos ativos. Posteriormente, quando passam para a inatividade, referida parcela é cortada, já que os inativos só poderiam chegar à quantia de R$ 1.500 a título de GIA-metas, valor que foi absorvido pelos vencimentos a partir da Lei 6.410 de 2013. Acerca do tema, o STJ já reconheceu o direito à percepção da gratificação de incremento de arrecadação de servidores quando da sua passagem à inatividade. Aí eu trago aqui da relatoria do ministro Herman Benjamin, né? Onde ele diz aqui, o STJ possui o entendimento de que a gratificação de incremento da fiscalização e a arrecadação deve ser estendida aos aposentados e pensionistas no mesmo percentual concedida aos servidores em atividade, por tratar de vantagem de natureza genérica, fecho aspas. Além disso, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí, nos autos do processo 024-116-2012, reconheceu-se a gratificação em debate devida tanto aos servidores ativos quanto inativos. A ementa do julgado restou vedada nos seguintes termos, abro aspas, uniformização de jurisprudência referente à inclusão nos proventos de aposentadoria da gratificação de incremento de arrecadação, declaração de inconstitucionalidade da gratificação, decisão unânime, parcela remuneratória extensiva aos nativos e pensionistas e não submetida ao teto constitucional, decisão por maioria. Conselheiro relator, Paulo Ivan da Silva Santos. Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Aí eu trago aqui da lavra do eminente desembargador Otomário Juscelio Lustosa Torres. No ponto que interessa, é bem verdade que o legislador estadual define que a gratificação de incremento da arrecadação, GIA-metas, é devida em função do cumprimento de metas estabelecidas segundo as atribuições do cargo. Todavia, em nenhum momento restou demonstrado nos autos que as referidas metas foram efetivamente fixadas. Ademais, as provas contidas nos autos indicam que todos os servidores públicos ocupantes do cargo de técnico da Fazenda Estadual recebem indistintamente a mesma quantia referente ao aludido benefício remuneratório. Fecho aspas. E ainda destaca-se, julgado desta terceira Câmara de Direito Público, consoante ementa que segue transcrita já da minha relatoria. Peço permissão para não fazer a leitura, mas é no mesmo sentido da decisão supra. Logo, subsiste o direito do autor à inclusão da gratificação de incremento de arrecadação aos proventos de aposentadoria, em razão da disposição legal expressa que assegura a referida gratificação também aos aposentados e pensionistas. No mais, o reconhecimento do direito em referência ao autor não acarreta inobservância da precedência de custeio, até mesmo porque está o judiciário apenas corrigindo ilegalidade perpetrada, fazendo aplicar direito garantido em legislação. Também não há que se falar em impossibilidade de concessão da gratificação ao autor, por não ser servidor efetivo submetido a concurso público, mormente levando em conta que a legislação garante referido direito sem fazer segregação, tanto tendo a administração pública deferido a aposentadoria do autor no quadro técnico da Fazenda Estadual, permanecendo até então com seus efeitos válidos. Em relação ao pleito do apelante para aplicação do NPC na correção monetária, na forma da tese firmada no tema 905 do STJ, registra-se que a sentença ACO assim já determinou, posto que consignou para a correção monetária aplicar o índice a ser definido no tema 905 do STJ. Por fim,
no que concerne a condenação em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com razão a apelante, ao pugnar pela aplicabilidade da regra do artigo 85, parágrafo 4º, inciso 2 do CPC, que estabelece, abro aspas, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual nos termos previstos nos incisos 1 a 5, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, fecho aspas. Portanto, assim procedendo, deve ser reformado o capítulo da sentença referente à condenação em honorários sucumbenciais, a fim de que seja a demandada condenada em honorários advocatícios que serão arbitrados no momento de liquidação do julgado, de acordo com o disposto no mencionado artigo 85, parágrafo 4º, inciso 2 do CPC. Diante do exposto, eu conheço do presente recurso de apelação para, no método, dar-lhe parcial provimento, apenas para afastar a condenação de pagamento do valor dos proventos integrais e condenar a demandada em honorários advocatícios que serão arbitrados no momento de liquidação do julgado, de acordo com o disposto no artigo 85, parágrafo 4º, inciso 2 do CPC, permanecendo no mais a sentença impugnada. É como eu voto, desembargador Pedro Macedo. Inicialmente, fazer um registro de cumprimentar, porque não havia visualizado aqui no início, a digníssima procuradora competente, nossa estimada amiga Catarina Gadelha Malta, que bem representa o Ministério Público nesta oportunidade. É uma cidadã e profissional de todos nós conhecida pelo seu trabalho competente, pela sua gentileza, e certamente sempre é um prazer reencontrar a doutora Catarina. Muito obrigada, desembargador. Votos Da mesma extensivos, forma, viu? votos extensivos ao estimado colega amigo, doutor Rufino, médico competente, de todos nós conhecidos. Né? Muito obrigada. Um grande abraço. Bem, quanto ao voto, ouvi atentamente o voto proferido do desembargador Gentil, discorreu acerca de toda a matéria, inclusive no que se refere à prova do tempo de serviço, para que o servidor obtenha a aposentadoria integral. Também questionou o problema da giameta, direito à giameta, o que se refere, citando, inclusive, jurisprudência do STJ, da nossa Corte Estadual. A matéria parece que já bem discutida, e não sei nem por que o Estado ainda questiona esse tema. E também no que se refere aos honorários aí, apontados. Portanto, acompanho plenamente o bem fundamentado voto proferido pelo relator. Doutor Dioclésio. Igualmente, Excelência, eu acompanho o bem assentado voto de Vossa Excelência, devendo apenas registrar ainda mais que Vossa Excelência discorreu sobre toda a matéria, como já mencionado pelo desembargador Pedro, né? Mostrou que na aposentadoria, quando da aposentadoria, não houve segregação, que não houve distinção com relação à categoria, a mesma categoria de servidor, no caso em debate, né? Muito feliz com relação no que eu penso relativamente a esse ponto, de modo a embasar muito mais ainda o posicionamento do voto de Vossa Excelência. Acompanho integralmente, Excelência. Pois não, doutor. A unanimidade, portanto, conhecida e dado parcial provimento ao apelo nos termos do voto do relator. Eu anuncio agora o feito de número 3 da pauta, apelação cível, 017796, a origem Teresina, apelante Estado do Piauí, Procuradoria do Estado, apelado Raimundo José Oliveira Semião e outros, advogado José Lustosa Machado Filho, da minha relatoria. O Estado fará sustentação, doutor Saúl? Doutor Saúl? Eu acho que o doutor Saúl saiu da sala, mas ele iria sustentar nesses. Vamos aguardar um pouco, né?
Tem o contato dele, doutora Natália? Eu Ele foi enviei que- mensagem. Estou aguardando aqui ele responder. Vou tentar ligar também. Desembargador Ricardo, consegui falar com ele disse que teve um problema com a conexão na casa dele, mas já está reconectando. Tá bom. Desembargador Ricardo, Pois não. eu pedi vista, porque eu estava olhando, essa petição entrou, a petição daqueles advogados entrou dia 28 agora de fevereiro, entendeu? Pois não. Não foi ao Ministério Público. É uma questão que tem que haver uma análise e um estudo, Pois não. entendeu? Pois Então, eu não. não poderia agora, no momento, analisar todas aquelas leis que ele mencionou. Pois não. Aí tenho que ver jurisprudência, vou ver se retroage, não retroage, tu tá entendendo? Então, eram muitas indagações. Eu tenho que estar muito segura, muito bem Claro. preparada para Claro. receber a questão de ordem que ele fez, que é uma questão de ordem de grande importância numa ação civil pública, entendeu? Essa E petição, porque quando aquele chegou, contrato foi de um valor, um orçamento enorme. Entendeu? Então, a gente tem aí, por isso eu pedi, porque não era uma questão fácil de ser analisada, né, perfeitamente. numa sessão. A petição entrou, o feito já estava incluso na pauta. Pautado, E exatamente. Aí, ó, aí não tinha como, só se retirasse para. é, E caso para eles. enviar para o Ministério Público, porque realmente ali era impossível. Eu li Eles não agora, né, têm. toda a petição, uma petição enorme, ele levanta questão de ordem, várias leis, e muito difícil de ser analisado numa sessão, viu? É por A isso que eu senhora quero fez muito bem, justificar o meu fez muito pedido. bem. E de vista fez muito bem. Realmente é um elemento de surpresa que tem que É. ser analisado. E muito assim, muito extenso, tá entendendo? A análise, muito extensa. Mas não se preocupe, não, é assim mesmo. Aí, na É. próxima sessão, a gente traz de novo uma Não, questão. não se preocupe, a próxima sessão, eu já entrei aqui no PJE, já vi a petição dele enorme. E a Natália Aí, também me mandou, eu pedi a Natália fez o print, me mandou. É muita a questão de ordem é uma lista interminável. em razão da matéria debatida, não há nenhum problema. Exatamente, é uma de relevância, ação Aguardar mais uma civil sessão, pública, que a o OAB importante quis, né, subsidiar, é, e o é a Ministério Público segurança. foi contra. Então, tem que ser analisado com muito cuidado, com muita cautela. Viu? Eu Eu quero, quero me justificar agora, porque eu entrei no PJE e vi sem problema. o tamanho da petição. Eu quero até elogiar aí a iniciativa da eminente procuradora, até porque se trata de matéria de ordem pública, direitos Pública. indisponíveis, tem muita complexidade. Meio complicado, viu? E atravessar agora no dia 28 de fevereiro, essa questão de ordem pública. É verdade.
Desembargador Gentil, Não. Os outros processos todos, como é que se tem interesse? O Estado tem sustentação do advogado? Doutora Tramice, eu estava voltando aqui ao contato, aqui, quero chamar a doutora Natália agora, para que ela... para falar com o doutor procurador, se nos libera para a gente continuar a pauta em deferência a ele, a pessoa dele. Lógico. Eu vou ligar aqui novamente. Ligue para ele, diga que se a gente pode continuar aqui e ele entra quando puder. Certo. Só um minuto. Ele realmente, o desembargador Ricardo, está tentando, falou que ainda não conseguiu, mas que nós podemos prosseguir. Pois não. Pois então, vamos sequenciar aqui a nossa pauta. Peço aos dois colegas que retornem às suas tribunas, desembargador Pedro e doutor Dioclésio, para que nós possamos dar continuidade. Bom, nós iremos julgar agora a apelação cível zero 0177-96, 2012, origem Teresina, apelante Estado do Piauí, Procuradoria do Estado, apelado Raimundo José Oliveira Simeão e outro, advogado José Lustosa Machado Filho, da minha relatoria. Senhores julgadores, a questão aqui diz respeito à possibilidade ou não de acumulação de cargos. De 2 cargos aqui, né?
Essa é o cerne, é o cerne da questão. Pode ou não pode acumular? Então, de forma simplificada, é isso aí. A celeuma, portanto, senhores julgadores, desembargador Pedro já voltou? Ele não está aparecendo aqui no vídeo, mas eu já falei com a assessoria. Ela olhou. Pronto. Retornou. Foi não. Desse feito que for anunciado, o cerne da questão se refere à possibilidade de acumulação de 2 cargos públicos, a saber, o de professor da Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Piauí e o de agente penitenciário da Secretaria de Estado e Justiça do mesmo Estado. Deve-se apontar que, em regra, a Magna Carta proíbe a acumulação remunerada de cargos, empregos ou funções públicas. Entretanto, a própria Constituição traz exceções à vedação. Aí o artigo 37, né, que traz essas exceções e os colegas já conhecem. Assim, para que a acumulação seja possível, é necessário o preenchimento de alguns requisitos. O primeiro é que haja compatibilidade de horários. Destarte, os autores comprovaram a compatibilidade de horários por meio de declarações das instituições em que trabalham. ID 4081-787, né, onde contém tais declarações. Também não se mostra exagero apontar que os recorridos cumprem sua jornada de trabalho no cargo de agente penitenciário em regime de plantão, de 24 por 72 horas, o que torna mais flexíveis seus horários para o labor no cargo de professor, com 40 horas semanais, segundo o ID 4081-788, folhas 14. Importante destacar, entretanto, que a legislação que regula a carreira de agente penitenciário não prevê regime de dedicação exclusiva para o cargo. Dessa feita, demonstrada a possibilidade de cumprimento integral da jornada ou de regime de trabalho por parte dos requerentes, deve-se perquirir se os cargos ocupados possuem natureza compatível. A compatibilidade com o cargo de magistério depende de aferição de que o cargo de agente penitenciário possua natureza estritamente técnica. A atividade técnica é aquela que demanda conhecimento especializado do profissional, através de formação específica, cujo exercício exija, na prática, a utilização desses conceitos. Assim, para sua definição, leva-se em conta as atribuições desenvolvidas e não a denominação do cargo. Ademais, a norma estadual de regência dos cargos de agente penitenciário do Piauí, em seu artigo 17, incisos 3º e 4º, dispõe que para o ingresso no cargo de agente penitenciário, o candidato deve ser formado em curso superior e também ser aprovado em curso de formação. Assim, resta claro a necessidade de conhecimentos específicos para o desempenho da função. Nesse sentido, vem se posicionando a jurisprudência. Em verbis, eu trago aqui o mandado de segurança, né, da relatoria, se eu identifico aqui o local, relatoria do desembargador Raimundo Sérgio Salles Cafezeiro, publicada em 2017. Trago outra aqui também. Estou tentando localizar aqui a origem disso aqui, mas farei a complementação no meu voto. Tem aqui o número do mandado de segurança, o número do processo, né? E diz lá no caput, prova pré-constituída, rejeitada, acumulação de cargo de professor e agente penitenciário, incompatibilidade não caracterizada, natureza técnica da função de agente penitenciário, precedente do STF.
cumprimento de 2 jornadas de 40 horas semanais, sendo uma delas em horário especial, possibilidade demonstrada documentalmente, segurança concedida, né? Ora, resta patente a possibilidade de acumulação dos referidos cargos. Assim, preenchidos os requisitos constitucionais para acumulação, o presente caso se amolda à exceção, sendo lícita a acumulação perquirida no ditame da Constituição Federal. Ante o exposto, senhores julgadores, em conformidade com o parecer ministerial, conheço do recurso de apelação para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo a sentença de piso. É como eu voto. Desembargador Pedro. O eminente relator demonstrou claramente que foram preenchidos os requisitos previstos na Constituição Federal para justificar o acúmulo de 2 cargos, agente penitenciário e professor. E parece que nossa Câmara já decidiu, em caso idêntico, pela concessão também da segurança. Portanto, acompanho bem fundamentado o voto do eminente relator. Obrigado. Doutor Dioclésio. Igualmente, Excelência, acompanho integralmente o vosso voto. Está unanimidade conhecida e negado o provimento ao apelo nos termos do voto do relator. Eu anuncio agora o feito de número 5 da pauta, apelação cível 388250, origem Teresina, apelante Eliton Alves da Rocha, advogado Marcelo Augusto Cavalcante Souza, apelado Estado do Piauí, Procuradoria do Estado, da minha relatoria. Então, senhores julgadores, a ação declaratória de cobrança lá na origem, acumulada com danos morais, e que fora julgada improcedente, né? Só a ordem, Excelência, parece-me que é o item 4, né? Da pauta, né? É o item 4 da pauta, sim, é o item 4, perdão, é o item 4. Concordo. É porque eu estou aqui seguindo a ordem da preferência que fora dada, mas tudo bem. Então, senhores julgadores, eu estou conhecendo o presente recurso. Quanto ao mérito, trata-se o feito originário de ação declaratória acumulada com cobrança ajuizada em desfavor do Estado do Piauí, sob a alegação de estar incorretos os cálculos. Oi. Estou de volta. Oi, doutor. Pois não. Opa, estou de volta. Você quer fazer sustentação nesse feito, doutor? Pois não, com a palavra. Sim, muito brevemente. Apenas para ressaltar aqui no que se coloca em discussão, é a base de cálculo para o 13º e para o abono de férias, né? O autor, ele alega que o VPNI, né, deveria integrar a base de cálculo para melhorar o 13º e para melhorar o abono de férias. Só que a lei estadual, ela é muito clara, o Estatuto de Servidores Públicos e Civis do Estado do Piauí é muito clara ao indicar que só constitui base de cálculo para essas verbas aqueles elementos remuneratórios que forem permanentes. E é muito comum uma noção de que tudo aquilo que não for indenizatório é remuneratório, né? Só que a distinção que vale para verificar a base de cálculo, para saber o que integra a base de cálculo do 13º e do adicional de férias, é saber o que é permanente e o que não é permanente. E existem verbas que, apesar de não serem indenizatórias, são provisórias, não são permanentes, porque elas têm uma causa jurídica que, por natureza, faz com que elas possam ser retiradas. Por exemplo, um adicional noturno, né? E, no caso, especificamente, ele fala da VPNI. Ora, a VPNI, ela consta do contra-cheque do servidor apenas para garantir a irredutibilidade nominal. Então, é para que, tendo sido absorvido uma determinada parcela aos vencimentos básicos, ao principal,
o servidor não tem uma redução da sua remuneração, considerando o valor nominal da sua remuneração. Então, se estabelece essa VPNI como uma verba eminentemente provisória, apenas para que não haja apenas para que ele não sofra esse prejuízo. Mas essa verba ela não é uma verba permanente. Ela, inclusive, se houver um aumento da remuneração em sucessivos reajustes, pode ser que a VPNI pode ser eventualmente, em alguns casos, né, ela pode até vir a ser absorvida. Então, o que se pede no caso concreto é que a sentença seja mantida, desprovendo-se o apelo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Saúl. Trata-se de ação declaratória, lá na origem, com cobrança ajuizada em desfavor do Estado, sob a alegação de estarem incorretos os cálculos e os pagamentos do 13º salário e do terço de férias. Segundo o autor recorrente, tais parcelas estão sendo calculadas apenas sobre o valor do subsídio e não sobre a remuneração integral, na qual estão incluídas as gratificações ou adicionais percebidos pelo servidor público militar. A Lei Estadual número 5.378, de 2004, que trata da estrutura remuneratória da Polícia Militar do Piauí e da outras providências, dispõe o seguinte acerca da remuneração. Artigo 3º. Remuneração é o quantitativo mensal, em espécie, devido ao policial militar, compreendendo soldo, gratificações e adicionais. Artigo 20. Indenização é o quantitativo em dinheiro devido ao policial militar. Artigo 21. As indenizações compreendem. Parágrafo único. As indenizações não se incorporam aos vencimentos ou proventos dos policiais militares. Já a Lei Complementar número 1394, em seu artigo 43, parágrafos 1º e 3º, traz disposição de que, parágrafo 1º, as indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito e não servem de base para cálculo de quaisquer outras vantagens. Parágrafo 3º, as vantagens pecuniárias percebidas por servidor público não poderão incidir sobre base diversa do vencimento, sendo vedada a incidência sobre indenizações, gratificações e adicionais. Essa redação foi incluída pela Lei Complementar 84. Destarte, apresenta-se necessário distinguir as verbas de natureza remuneratória das que possuem natureza indenizatória, porquanto somente aquela integra a remuneração, permitindo a repercussão sobre as férias, acrescida do texto constitucional e sobre o 13º salário. A diferença entre referidas verbas reside no fato de que esta é devida ao empregado servidor para compensá-lo com despesas efetuadas no exercício do cargo, tratando-se de um ressarcimento. Já aquela correspondente ao valor pago, ou corresponde ao valor pago, em decorrência de trabalho realizado, possuindo natureza remuneratória. De outro modo, resta afastada a ideia de que a totalidade das verbas integrantes da remuneração do policial militar deve compor a base de cálculo do 13º e do terço de férias. Ademais, a Lei Estadual número 5.378, em seus artigos 39 e 40, dispõe que 39. O policial militar da ativa e da inatividade terá direito à percepção do 13º salário com base na remuneração integral ou no valor integral dos proventos. Artigo 40. O policial militar da ativa terá direito ao gozo de férias anuais remuneradas com 1/3 a mais do que a remuneração normal, concedido concomitantemente com a remuneração do mês, né, etc. Da mesma forma, nos supracitados artigos, se encontra a disposição acerca dos direitos ao 13º e às férias, acrescida de 1/3 aos policiais militares. Sobre remuneração do policial militar, deve-se levar em conta o disposto no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 6.173, de 2012, que instituiu o regime de subsídio para os militares do Estado do Piauí, sem que fosse excluído o pagamento do adicional noturno e do auxílio alimentação.
Artigo 1º. Os militares ativos e inativos do Estado, incluídos os do Corpo de Bombeiro, bem como os seus pensionistas, serão remunerados pelo regime de subsídio fixado, né, nesta lei. A percepção do subsídio não exclui o pagamento na forma da legislação. De adicional noturno, vantagem de natureza indenizatória, compreendendo diárias, ajuda de custo, transporte, auxílio alimentação, operações planejadas, indenização por morte e auxílio funeral. À vista disso, resta salutar, consignar, que o auxílio alimentação, instituído em favor dos militares, consiste em verba remuneratória de caráter indenizatório, cuja finalidade consiste em cobrir os custos de refeição. Assim, não integra a remuneração, nem pode servir de base para qualquer outra vantagem. Outro sim, os decretos estaduais número 14.719, 2011 e 15.555, 2014, trazem previsão expressa de que o referido benefício não deverá ser incluído no cálculo do 13º e do texto de férias. Em verbes, aí, decreto número 14.719, de 2011, fixa o valor do auxílio alimentação para militares do Estado da outras providências. Artigo 3º. O valor do auxílio alimentação não é computado para concessão de nenhuma outra vantagem remuneratória, inclusive 13º, nem para efeito de teto de remuneração. Decreto número 15.555, de 12 de março de 2014, regulamenta a concessão de férias a servidor público efetivo. Né? Artigo 32. Não se inclui no cálculo de adicional de férias de servidor civil ou militar do Estado as vantagens de natureza indenizatória. Adicional noturno, né? Gratificação pela prestação de serviços extraordinários, salário família e, por substituição, qualquer outra vantagem condicionada à efetiva prestação de serviço. O conceito de remuneração para fins de pagamento do 13º salário e o terço de férias abarca as parcelas que são pagas de forma habitual e que não possuem natureza indenizatória. À vista disso, quanto ao adicional noturno, o qual for instituído como forma de compensar o servidor pelo esforço empregado em horário destinado, né, ao descanso, seja verba de caráter casual, deve compor a remuneração do policial, quando recebido com habitualidade. Desse modo, deverá refletir sobre o 13º e o terço de férias, não podendo ser calculado sobre os anuênios, quinquênios, né? Nesse sentido. Apelação cível, tal, trago aqui, a relatoria do ministro Belisário, que eu estou tendo um pouco de problema, porque está cortando aqui, onde diz que apelação a ordinário servidor público estadual, diz que o adicional noturno serão devidos em relação à férias, texto constitucional e ao 13º salário. Esse julgado de Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Todavia, o decreto número 15.555, que regulamenta a concessão de férias ao militar do Estado, em seu artigo 32, afastou a incidência do adicional noturno no cálculo do adicional de férias. O reflexo do supracitado adicional deverá incidir apenas sobre a base de cálculo do 13º, uma vez que integra a remuneração do policial. No que se refere aos reflexos da vantagem pessoal nominalmente identificada sobre o 13º e o terço de férias, destaca-se que a remuneração é composta pelo subsídio mais a vantagem pessoal nominal identificada. Assim, deve compor o cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias, né? Tendo por base a remuneração integral. Todavia, o pleito autoral
não merece ser acolhido, vez que, conforme contra-cheques acostados aos autos pelo exequente e de número aqui referido, a referida vantagem pessoal já consta na base de cálculo. A título de exemplo, o 13º do ano 2015 totalizou R$ 3.197,74, valor que corresponde à soma do subsídio de R$ 3.150 com a vantagem pessoal de R$ 47,74. O 13º de 2016, 2017, 2018 e 2019 também possui como base de cálculo a soma dos subsídios com o VNPI. As fórmulas de cálculo das férias e do 13º se repetiram ao longo dos anos, sempre tendo como base de cálculo os subsídios somados a essa vantagem pessoal. Portanto, não merece prosperar o apelo também nesse ponto, vez que a VPNI já vem compondo a base de cálculo das férias e do 13º. Diante do exposto, é correto entender pela reforma parcial da sentença, deferindo em parte o pleito autoral, considerando a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 5 anos do ajuizamento da ação. Com efeito, né, e forte nesses fundamentos, conheço do recurso interposto e no mérito dou-lhe parcial provimento, reformando parcialmente a sentença, deferindo em parte o pleito autoral. Desse modo, condeno a parte reapelada ao pagamento de montante referente à incidência da rubrica adicional noturna na base de cálculo do 13º salário a ser apurado em liquidação de sentença, sendo devido também o pagamento da diferença dos valores, considerando a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 5 anos. Condena ainda o Estado do Piauí ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 11% sobre o valor da condenação. Então, é isso, julgador. Eu estou conhecendo e dando parcial ao provimento do apelo. Como é que vota o desembargador Pedro Macedo? Acompanho o relator, sem nenhuma restrição. Doutor Dioclésio. Acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. A unanimidade foi conhecido e dado parcial provimento ao apelo nos termos do voto do relator. Eu anuncio agora o feito de número 5 da pauta, a apelação cível número 28.750.17, Oriz Teresina, apelante Estado do Piauí, Procuradoria do Estado, apelada Lucélia Ferreira do Nascimento, advogada Iristelma Aislandim, da minha relatoria. Doutor Procurador, com a palavra. Excelentíssimos senhores julgadores, neste caso, o apelo do Estado se circunscreve a alguns detalhes a respeito da correção monetária e juros de mora que foram aplicados pela Contadoria Judicial e cujo valor total foi homologado pela sentença, ora apelada. Perdão. É isso mesmo. O contador judicial utilizou, por exemplo, para correção monetária, o termo inicial como sendo maio de 2011. No entanto, o valor da indenização, que é de R$30.000, somente veio a ser estipulado na data de 7 de agosto de 2013. Então, agosto de 2013 é que deveria ser o termo inicial do cálculo. Claro que isso termina, o termo inicial mais antigo termina por levar a um excesso de execução. Do mesmo modo com relação aos juros de mora. O termo inicial, a taxa de juros que foi aplicada resultou num total de 36,6% durante todo o período, né? Que vai do mês da data do evento danoso, que ocorreu em abril de 2019, até a data em que realizado o cálculo pela Contadoria Judicial. No entanto, a taxa de juros que deveria ser aplicada nesse período era de 0,5% ao mês, porque estava vigente já, à época, a Lei 11.960 de 2009, que estipulou como juros, nos casos em que fosse condenada a fazenda pública,
o valor da caderneta de poupança, portanto, 0,5% ao mês. O total, portanto, da taxa de juros em todo o período deveria ser de 30,20% e não de 36,6%, que foi o que foi efetivamente aplicado pela contadoria. Então, o que o Estado do Piauí pede é que o apelo seja provido apenas para reformar a sentença quanto a esses dois aspectos, a fim de que não haja excesso de execução e que, portanto, o valor que foi homologado, na verdade, seja inferior, né, aplicando-se o juro de mora de 0,5% e aplicando a correção monetária, um termo inicial da correção monetária, o mês de agosto de 2013, né, e não maio de 2011. Muito obrigado. Pois não, doutor Saul. O Estado tem que remunerar bem seus procuradores, viu? Porque não é fácil, não. É muita lei, é muito decreto, é muita confusão. Esse voto que eu dei agora, até a gente mesmo lendo se confunde, né? Porque é decreto demais, é lei demais, e umas contrariando as outras, é complicado. Aí, para fazer uma sustentação dessa, aí de improviso, né? É louvável. Né? Pois bem, vamos em frente. Da análise dos autos, observa-se que a controvérsia levantada pelo Estado em relação ao valor da liquidação contrapõe a remuneração estipulada para os seguintes dois critérios utilizados pela Contadoria Judicial: índice de correção monetária e percentual do juro de mora. Quanto ao índice de correção monetária, nos termos do provimento número 6, 2009 do TJ, tem-se que o valor a ser fixado será arbitrado com base no índice vigente na tabela de correção monetária da Justiça Federal. Em caso também em controvérsia, a aplicação da súmula 362 do STJ. A correção monetária do valor da indenização ao dano moral incide desde a data do arbitramento. Embora não haja controvérsia quanto à aplicação da tabela de correção monetária da Justiça Federal, o Estado do Piauí e a Contadoria Judicial possuem posições diversas quanto à data de arbitramento da indenização. Para o embargante, o índice de correção a ser utilizado seria o vigente em agosto de 2013, que seria de 1 bilhão. Aqui é grande, aqui o número aqui. Né? O valor está aqui citado, uma vez que corresponderia à data do acórdão, né, que consta do ID 5940-592, página 10. Porém, a Contadoria Judicial utilizou o valor vigente em maio de 2011. Né? Está aqui também citado o valor, sendo este o quanto correspondente à data da sentença do juiz ACO no processo de conhecimento. Para a solução dessa questão, utiliza-se o entendimento firmado do recurso especial número 773.075 do Rio de Janeiro, que foi um dos precedentes judiciais considerados na elaboração da súmula 362 do STJ. No que interessa, aqui da relatoria do ministro Fernando Gonçalves, nos casos de danos morais, o termo ACO para a incidência da correção monetária é a data em que foi arbitrado o valor definitivo da indenização, ou seja, no caso, a partir da decisão proferida pelo Tribunal de Origem. Logo, conclui-se pela procedência do pleito do Estado do Piauí em relação ao índice de correção a ser utilizado, pois, ao caso, deverá ser aplicado o valor vigente em agosto de 2013, que seria de 1,052, etc., etc., uma vez que corresponderia à data do acórdão proferido pelo Tribunal de Origem. Quanto ao juro de mora, após analisar os autos, concluo que, pela insubsistência das alegações formuladas nas razões de apelação, ao observar os cálculos da Contadoria Judicial, ID, página 21, tem-se que a sentença primeira homologou valores calculados com base do percentual de juros de mora fixado em 0,5% ao mês, ID, página 32, não sendo utilizado o suposto valor de 0,6 alegado nas razões recursais. Quanto à totalidade ter sido fixada no valor de 36,50%,
É possível deslumbrar que tal fato se deu em razão do tempo final de cálculo ter sido a própria data em que os cálculos foram realizados. À época, os juros de mora haviam sido devidamente fixados, pois, uma vez ausente o trânsito em julgado dos embargos da execução, os juros moratórios continuariam correndo até o momento da liquidação do valor executado. Aí eu trago aqui um julgado que trata desse tempo final do júri de mora, do Tribunal de Justiça de Roraima, né? Onde diz o seguinte aqui: no tocante ao termo final do júri de mora, o egrégio STJ entende que, abre aspas, são devidos juros moratórios até a liquidação do valor executado, o que ocorre com a definição do valor devido, consubstanciado no trânsito em julgado dos embargos da execução, ou quando estes não forem opostos, no trânsito em julgado da decisão homologatória dos cálculos. Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, mantenho o quanto fixado pelo magistrado primeiro por ocasião do julgamento dos embargos de declaração interpostos. ID, página 75, pois resta ausente a sucumbência total do apelante, que tem sua demanda parcialmente provida. Pelo exposto, voto no sentido de conhecer o presente recurso e dar-lhe parcial provimento, a fim de que a sentença primeira seja reformada. Previamente à nova sentença, os autos devem ser novamente remetidos à Contadoria Judicial para atualização da condenação. Observo, pois, que a data do arbitramento da indenização deverá ser considerada a de 7 de agosto de 2013, sendo seu respectivo índice de correção aqui de acordo com o que eu determino aqui no meu voto, 1.052, etc, etc. É assim como eu voto, senhor julgador. Eu estou conhecendo e dando parcial provimento nos termos do meu voto aqui. Desembargador Pedro Macedo. Acompanho plenamente o voto proferido pelo relator. Doutor Dioclésio. Igualmente, excelência, acompanho integralmente o voto, do relator. A unanimidade, portanto, foi conhecida e dado parcial provimento ao apelo nos termos do voto do relator. Anuncio agora o feito de número 6 da pauta, apelação civil, remessa necessária. Apelante José Ronildo da Costa, advogado Leonardo Carvalho de Souza, apelado Estado do Piauí, Procuradoria do Estado. Doutor, vai fazer sustentação, doutor? Sim, muito brevemente. Excelentíssimos senhores jogadores, aqui o caso é daqueles, a pessoa foi contratada como temporário, né? Não é aquela contratação totalmente precária, destituída de qualquer base legal que normalmente se faz, infelizmente, né, no estado do Piauí, tanto no âmbito estadual como no âmbito municipal. Aqui é aquela contratação que é autorizada pela Constituição e que é disciplinada por lei, né? Um servidor é um agente público que vai atuar de maneira temporária para uma necessidade transitória da administração. O pleito, portanto, pela percepção de 13º salário, né? No entanto, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento em sentido contrário à pretensão desse servidor temporário, né? Mais uma vez, que é um recurso extraordinário que foi apreciado na sistemática da repercussão geral. Então, o tratamento que se der é como se fosse de uma súmula vinculante, né? Recurso extraordinário número 1.066.077, proveniente do Estado de Minas Gerais, Marco Aurélio Alexandre de Moraes. E diz a emenda no trecho que interessa, né? A contratação de servidores públicos por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no artigo 37, inciso 9 da Constituição, submete-se ao regime jurídico administrativo e não à consolidação das leis do trabalho. E vem o ponto central aqui. O direito a 13º salário e a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 2003 a 2009. E ele diz, trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas acrescidas do terço. Aí a tese que foi fixada foi a seguinte: servidores temporários fazem jus a 13º salário e a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e o contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações. Aqui, no caso concreto, houve apenas uma prorrogação do contrato temporário e, depois de observado o intervalo, ele foi submetido a novo teste, ele foi aprovado e aí foi readmitido depois, havendo um intervalo entre uma contratação e outra. Então, o juiz de primeira instância, já em embargo de declaração, ao se deparar com esse precedente vinculante do Supremo, verificou que não se tratava das exceções, nem havia previsão legal ou contratual para o 13º salário e para o adicional de um terço de férias, e nem se configurou, no caso, o desvirtuamento da contratação temporária. Então, ele aplicou o entendimento de que não faria jus o servidor temporário a essas duas verbas, 13º e férias acrescidas de terço constitucional. Então, o que se pede é que o apelo do servidor seja desprovido para manter-se a sentença, tal como resultou da integração pelo julgamento dos embargos de declaração, né, que deu aplicabilidade a esse precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saul. Realmente assiste razão o Estado, senhores julgadores. Essa matéria, ela, de fato, ela foi fixada em tese de repercussão geral, como bem citado pelo procurador. A tese repercussão número 551 do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que servidores temporários não fazem jus a 13º e a férias remuneradas, acrescido do terço constitucional, salvo expressa previsão legal ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações. Neste termo, com base na referida tese, pode-se concluir que, primeiro, em regra, os servidores temporários não fazem jus ao 13º e férias remuneradas, acrescido do terço constitucional. Segundo, haverá direito às parcelas sobreditas caso haja expressa previsão legal contratual nesse sentido, ou caso seja desvirtuado o instituto da contratação temporária em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações. No presente caso, não existe previsão legal contratual para o pagamento de tais verbas. Tampouco ocorreu desvirtuamento do instituto da contratação temporária, pois o apelante não se desincumbiu eficazmente de demonstrar que houve sucessivas renovações. Assim, impõe-se a manutenção da sentença vergastada. Com fundamento nessas razões, considerando que os fatos e fundamentos expostos não são suficientemente consistentes, para elidir as provas e os fundamentos da sentença vergastada, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente apelo. É como eu voto. Embargador Pedro. Acompanho o relator na sua plenitude. Doutor Dioclésio. Igualmente acompanho o voto de Vossa Excelência. A unanimidade foi conhecida e negado provimento ao apelo nos termos do voto do relator. Esgotada a nossa pauta de hoje, eu quero agradecer ao desembargador Pedro, né, pela sua atenção, pela sua colaboração e me colocar sempre à disposição para a devida retribuição lá na sua respectiva Câmara, né? Sempre que necessário. E para mim é sempre uma satisfação encontrá-lo e também aos seus companheiros de Câmara, principalmente o desembargador Edvaldo Moura, que também faz parte dela, né? Muito obrigado por hoje e esperamos nos encontrar em outras oportunidades. Agradecer ao doutor Dioclésio pela sua sempre presente contribuição, a doutora Catarina Gadelha,
né, nossa procuradora, que possibilita a realização das sessões com a sua presença. Agradecer ao doutor Saul, competente e zeloso procurador do Estado, e a doutora Natália, nossa igualmente competente secretária. Muito obrigado a todos, desejando já antecipadamente um feliz final de semana. Muito obrigado. Obrigado abraço, doutor também. Gentil. Um forte abraço a todos. Muito obrigado. Um bom dia a Desculpem o atraso. todos. E Meus cumprimentos a todos e desejar um abençoado final de semana para todos. Amém. Nosso abraço carinhoso, muita paz e luz para todos. Um abraço, Natalinha. Um Um abraço. abraço. A licença, vou sair aí. Sempre à disposição, senhor presidente. Ok, Prazer. desembargador Pedro, do mesmo modo. Grande abraço.